no ano de 1945, no dia 9 de abril, um pastor foi enforcado pelo governo de seu próprio país. Ele também era teólogo. Esse pastor, inspirado pelo Evangelho de Jesus, se colocou ao lado das minorias e se engajou no movimento de resistência contra o presidente eleito de sua nação, que na verdade tinha não sido eleito, mas sim dado um alto golpe. Havia chegado naquela nação ao poder um regime de extrema-direita nazifascista. Os crentes, então, ali se dividiram. Enquanto a maioria apoiava o líder governante, ao lado da minoria, esse pastor, ele se opunha ao mandatário e aos seus ideais. O presidente seduzia os protestantes, instrumentalizando a fé cristã, usando os elementos da fé cristã e o nome de Deus para justificar sua ideologia e seus crimes. Entretanto, esse próprio pastor, quase 2 anos antes, já havia profetizado sobre isso. Ele já tinha dito: o líder pode se tornar sedutor quando interpreta o seu papel como o de um Messias, um enviado de Deus, um salvador do povo. Quando o líder se torna uma figura messiânica, torna-se um sedutor. Ele já havia profetizado 2 anos antes sobre isso. Esse pastor, ele defendeu fortemente que a igreja tinha um dever de se opor à injustiça política. Ele dizia: a igreja ficou muda quando deveria gritar, porque o sangue dos inocentes clamava ao céu. Dizia ele: deve-se falar de modo totalmente franco, por amor a Jesus Cristo, de modo claro, ou se é de fato a favor do governo, ou se é um cristão. O seu compromisso político era evidente. Ele queria expor a ideologia que era profundamente pagã do governo e, portanto, declarar a sua total incompatibilidade com o cristianismo. Ele dizia: Jesus Cristo, e não homem algum ou o Estado é o único Salvador. Foi perseguido, foi proibido de pregar e ensinar, mas persistiu. Nessa época, ele escreveu um tratado considerado por muitos uma das maiores obras-primas do protestantismo, que denominou simplesmente Ética. Cerca de 2 anos antes de ser assassinado, foi preso pelo Estado por ajudar um grupo de judeus a fugir do país. E da prisão, escreveu, em forma de pensamentos, cartas e poesias, textos que seriam reunidos com o título Resistência e Submissão. Sua obra mais famosa, escrita no período de ascensão do nazismo, foi Discipulado. Sim, estamos falando de Dietrich Bonhoeffer, profeta não escutado pelos seus compatriotas e contemporâneos. Viveu para testemunhar a fé cristã, confiando-se totalmente à graça de Deus. Somente quem se encontra no discipulado de Jesus, renunciando a tudo quanto possuía, pode dizer que é justificado tão somente pela graça, ele disse. Diz mais: o chamado ao discipulado é, portanto, comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. A subversão de todos os legalismos mediante a graça daquele que chama. Bonhoeffer permitiu que a boa nova de Cristo continuasse a ser anunciada na Europa. A igreja só é igreja se existe para os outros. Ele dizia. Um pastor europeu, Peter Siácio, escreveu o seguinte: se hoje, na Europa, ainda podemos dizer-nos cristãos sem ter vergonha, é graças a um jovem pastor luterano, que no momento entendeu tudo. Enquanto milhões de cristãos na Europa fascista aderiram à ditadura, ao totalitarismo, ao nazismo, poucos milhares entenderam que o fascismo, o nazismo, o nazifascismo não era somente uma ideia política, mas uma operação criminal. De que lado nós estamos? Urge Bonhoeffer hoje. Não devemos simplesmente enfaixar as feridas das vítimas sob as rodas da injustiça. Devemos colocar um raio na própria roda, dizia Bonhoeffer.
Temos que parar isso. Urge Bonhoeffer. Quem é você, meu irmão? Você é um Bonhoeffer ou você é aquele que está ao lado dos nazistas? Quem é você? Eu lhe pergunto. Quem é você nessa história?